Sabe aquela exaustão absoluta, tipo no final de um longo dia? Nossa, sei bem. Aquela que derruba mesmo. Isso. Aquele momento em que, assim, até levantar da cadeira para pegar um copo d'água parece exigir um esforço monumental. E geralmente a gente culpa o corpo, né? É o padrão. A primeira coisa que vem à mente. A gente pensa, meus músculos estão fadigados, a minha bateria acabou, preciso deitar. Mas e se a verdadeira exaustão não estiver nos músculos? E se esse cansaço que impede a gente de focar, de prosperar, vier, na verdade, de um vazamento invisível de energia? É como, olha, é o equivalente a levar o carro ao mecânico para consertar o pneu quando o problema, na verdade, é um furo minúsculo, mas constante lá no tanque de combustível. A gente está olhando para a máquina errada. Exatamente. E é com essa investigação em mente que damos as boas-vindas a todos que nos acompanham aqui no canal Positivo e Próspero. Que alegria imensa iniciar a nossa jornada de hoje com a nossa audiência. Uma alegria enorme. E hoje é um dia especial, né? Com certeza, porque para quem busca aperfeiçoar as condições econômicas, sabe, com mais vontade, com concentração, alegria e equilíbrio, este nosso encontro marca o começo de uma série transformadora. Nós vamos investigar a fundo a obra Suas Forças e Como Usá-las, do original em inglês Your Forces and How to Use Them, que foi escrita pelo pensador Prince Mulford. É uma obra simplesmente fascinante. É do final do século XIX, mas incrivelmente parece que foi escrita para a nossa era da distração. Totalmente. E para mapear esse território, a gente vai mergulhar nas premissas do primeiro volume hoje. E logo de cara, no sumário do volume 1, o autor já nos provoca com capítulos instigantes tipo A Arte de Esquecer, Como os Pensamentos Nascem e A Escravidão do Medo. Títulos de peso, né? Muito. É um autêntico manual de sobrevivência e de prosperidade para a mente. Mas a chave que destranca todo esse manual está no capítulo 1, que tem um título, no mínimo, curioso, que é Você Viaja Quando Dorme. E eu garanto para quem está nos ouvindo que as descobertas de hoje sobre o que fazemos com a nossa energia, tanto de olhos abertos quanto fechados, vão mudar a forma como encaramos o cansaço. É uma mudança de paradigma. Só que antes da gente falar sobre dormir, a gente precisa desconstruir uma ideia fundamental do livro. A premissa de que pensamentos são coisas. Esse é o pilar de tudo. E a gente precisa entender a mecânica disso, sabe? Porque quando Mulford diz que pensamentos são coisas, ele não está fazendo poesia. Não é metáfora, né? De jeito nenhum. Ele não está usando uma frase motivacional bonitinha. Ele argumenta pela literalidade física da coisa. O pensamento, nessa visão dele, é uma substância real, invisível aos nossos olhos físicos, claro, mas tão concreta quanto, sei lá, o metal, a madeira ou a água. Peraí, vamos ser o advogado do diabo aqui, só para esclarecer. Como assim uma substância? Se eu pensar agora num boleto que eu preciso pagar, ou no trânsito pesado que eu vou enfrentar mais tarde, o que exatamente o livro está dizendo que acontece no meu cérebro? Então, ele defende que o ato de pensar emite o que ele chama de filamentos elétricos. Filamentos elétricos? Isso. A gente precisa lembrar do contexto do século XIX. A humanidade estava justamente descobrindo forças invisíveis que moviam o mundo, como o eletromagnetismo, as ondas de rádio, e ele aplicou essa mesma lógica à mente humana. Faz sentido. Cada pensamento envia um raio, uma corrente tangível de energia vital para fora de nós, em direção ao objeto do pensamento. Ou seja, o pensamento tem peso, tem química e tem direção. Caramba. O que nos leva àquela analogia maravilhosa que ele faz no livro sobre o corpo físico ser apenas uma ferramenta. A do martelo? Essa mesma. Ele compara o corpo a um martelo e o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu invisível, ao carpinteiro. Porque o martelo não constrói um móvel sozinho. Ele precisa da intenção e da força invisível do carpinteiro para se mover, né? Perfeito. O corpo é puramente um instrumento mecânico nessa história. A inteligência que opera essa máquina é a nossa organização invisível. Mas aí é que a coisa não fecha muito bem para mim. Tipo, se o corpo é só uma ferramenta como um martelo, por que a gente sente o corpo doer? Por que a nossa audiência sente os músculos tão pesados depois do trabalho? Um martelo não fica exausto no final do expediente, né? Mas essa é a grande sacada da obra. Quem se cansa à noite é o espírito. É a força operadora e não o corpo em si. Como assim? Pensa no mecanismo.
Durante o dia inteiro, esse espírito envia seus filamentos elétricos, ou seja, sua substância de pensamento em 1000 direções diferentes. Um filamento vai lá para o trabalho, outro vai para a preocupação com o futuro. Outro para uma discussão que já acabou faz horas. Exato, e cada envio desse é um gasto real de força motriz. Aí chega a noite, a força invisível foi tão dilacerada e tão espalhada que simplesmente não sobra energia perto do corpo para manter ele ativo. Nossa, o martelo está intacto. Mas o carpinteiro perdeu as forças porque ele tentou martelar 10.000 pregos em cidades diferentes ao mesmo tempo. Meu Deus, a receita do esgotamento. Sim, e o corpo então colapsa nesse estado de inércia que a gente chama de sono. Trazendo isso para nossa realidade moderna, é impossível não pensar num navegador de internet, sabe? É como se a mente de quem nos ouve fosse um navegador com tipo 300 abas abertas simultaneamente. É a melhor definição. Tem aquela aba da fatura do cartão rodando no fundo, a aba da notícia ruim que passou no jornal, a aba do medo do que o chefe vai dizer amanhã. E todas essas abas invisíveis estão consumindo ativamente a nossa memória RAM, né? Estão drenando a bateria da nossa prosperidade. Exato. E seguindo essa sua lógica do navegador, o livro traz um exemplo histórico fascinante de alguém que, sabia fechar todas as abas. Napoleão Bonaparte. Entrar todas as suas forças vitais em um único ponto de cada vez. Ele forçava o encerramento dos aplicativos todos. Literalmente, no meio do caos de uma batalha, com canhões atirando, ele não deixava a energia dele vazar para a aba do medo ou para a aba da ansiedade. Ele recolhia todos esses filamentos elétricos de volta para um centro. Que controle! Muito. E ao fazer isso, ele conseguia descansar e recuperar toda a vitalidade dele em poucos minutos de sono, enquanto generais comuns precisavam de horas só para conseguir recolher os pensamentos fragmentados. E se a gente pensar bem, isso é de uma utilidade brutal para qualquer pessoa hoje. Porque para alcançar o objetivo aqui do canal Positivo e Próspero, que é a melhoria contínua das nossas condições econômicas e de vida, ninguém pode se dar o luxo de deixar a vitalidade vazar por preocupações inúteis, né? De jeito nenhum. Energia dissipada é prosperidade perdida. Mas aí surge um dilema muito prático. Se o problema é o excesso de abas abertas, o que acontece à noite quando as pessoas simplesmente não conseguem dormir? A famosa e temida insônia. Pois é, o mecanismo do sono que o livro propõe para explicar isso é bem inovador. Ele descreve o sono como um processo de autoesmerismo. Autoesmerismo, isso seria tipo uma auto-hipnose? Isso, uma auto-hipnose inconsciente. É o recolhimento tático desses pensamentos de volta para a base. Então a insônia não seria uma falha química do cérebro físico, mas a perda de controle do espírito sobre seus próprios filamentos. O indivíduo espalhou tanto a energia, mandou ela para tão longe, que perdeu a capacidade de puxar de volta. A mente continua enviando correntes para longe. E aí o corpo fica tenso e o descanso se torna literalmente impossível. E aqui entra aquele tapa na cara que o Mulford dá na gente. Porque a cura para a insônia, segundo ele, não é tentar apagar a mente à força quando a gente deita no travesseiro e fica rolando de um lado para o outro. Não funciona. Não. A cura permanente começa sob a luz do sol, durante o dia ativo. É um treinamento contínuo de conservação de energia. A capacidade de dormir bem à noite é forjada nas nossas atitudes diurnas. E a regra de ouro que ele apresenta para esse treinamento soa tão simples que parece até brincadeira. Mas na prática moderna é quase uma tortura, que é fazer apenas uma coisa de cada vez. É o maior desafio de hoje em dia. O exemplo do sapato no livro é muito didático. Ele diz assim: se você for amarrar o sapato, pense apenas no sapato, em absolutamente mais nada. Mas convenhamos, no mundo corporativo, onde todo mundo quer ser hiperprodutivo, amarrar o sapato pensando só no sapato parece perda de tempo. Parece, né? Normalmente a gente amarra o sapato ouvindo um áudio no celular, mastigando o pão do café da manhã e montando a planilha na cabeça. O que, segundo a física que o livro apresenta, é um desastre econômico para a nossa energia. Porque, ao tentar fazer 3 coisas ao mesmo tempo, nós não estamos multiplicando a nossa eficiência. Nós estamos dividindo e enfraquecendo a nossa força em 3 correntes super pálidas. Sim. E pior, a gente adiciona movimentos físicos involuntários a isso.
Sabe aquelas pessoas balançando a perna sem parar? Nossa, o tempo todo. Ou tamborilando os dedos na mesa? Mordendo a tampa da caneta? Para o autor, cada batida de pé no chão é um pequeno choque elétrico de energia vital sendo simplesmente jogado no lixo. É um vazamento puramente mecânico. A gente acha que essa nossa sociedade multitarefa é o ápice da evolução, mas a obra alerta que estamos apenas criando um hábito crônico de distração. Ele até usa uma metáfora visual belíssima. A da água. Nossos pensamentos dispersos são como filetes de água correndo rasos por um campo. Eles não têm força para mover nada, mas se a gente canalizar todos esses pequenos filetes para uma única calha, nós criamos um volume de água colossal, capaz de girar aquelas pesadas engrenagens do nosso sucesso. O foco no momento presente, seja no sapato, no e-mail, lavando a louça, é o que constrói essa represa de energia para a gente prosperar. Essa economia de energia física e mental forma a base de tudo, mas a obra dá um passo ainda mais profundo aí. Porque se o simples ato de tamborilar os dedos já gasta a nossa bateria física de prosperidade, o que acontece quando o vazamento não é físico, mas é emocional? As emoções. O que sentimentos destrutivos fazem com essa memória RAM invisível? Essa transição no livro é de explodir a cabeça. Porque normalmente a gente separa a emoção da nossa conta bancária, do nosso sucesso prático no trabalho. A gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o autor junta tudo na mesma balança contábil. E ele usa o momento da transição para o sono para ilustrar isso com uma precisão cirúrgica. Tem um conselho muito antigo que diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não vá dormir com raiva. Sim, a gente ouve muito isso. Geralmente, a gente interpreta isso como um belo conselho moral, sabe, de bons costumes para manter a paz em casa. Mas o autor eleva isso ao status de uma lei científica implacável. Mas como assim uma lei científica? Só para quem está nos ouvindo entender bem. Se eu for dormir irritada porque alguém me cortou no trânsito de um jeito absurdo, o que está fisicamente acontecendo comigo à noite, segundo essa teoria? Lembra que o pensamento é uma substância, aquele filamento elétrico que a gente falou? Lembro, claro. Então, o pensamento de ódio ou de raiva é descrito por ele como uma substância venenosa e destrutiva. Se o adormecimento ocorre enquanto o seu espírito ferve em ressentimento contra aquele motorista, essa inteligência invisível vai continuar trabalhando no modo automático a noite inteira. O seu espírito vai passar horas enviando correntes desse veneno na direção da pessoa que causou a raiva. Nossa, horas gastando energia atirando no escuro. Sim, e qual é o resultado mecânico disso? O emissor, que é você no caso, acorda totalmente esgotado, exaurido, tendo gastado todo o seu capital vital para atacar alguém de forma invisível. Ele chama isso de um suicídio energético. Então quer dizer que uma pessoa cínica, rancorosa, que está sempre resmungando da vida, ela não tem como ser verdadeiramente saudável porque o espírito dela está constantemente em guerra, dilapidando recursos da própria saúde? Exatamente. A doença no corpo começa no vazamento dessa substância pela mente. Mas e o inverso? Porque a obra fala sobre fazer o bem a quem nos odeia. Novamente, a gente não está falando de ser bonzinho para ganhar um lugar no céu, né? É física aplicada. É puramente física aplicada. É a química oculta do bem-estar. O livro explica que o pensamento de boa vontade tem uma constituição mais forte. Ele é mais denso e muito mais poderoso do que o pensamento de ódio. Quando a gente emite boa vontade, nós não estamos apenas perdoando o outro, fazendo um favor para ele. A gente está selando o nosso próprio tanque de energia. E mais do que isso, a força da boa vontade age como um ímã que atrai elementos construtivos, ideias inspiradoras, saúde e, inevitavelmente, as condições propícias para ganhos econômicos e sociais. É quase uma estratégia de investimento, se a gente for parar para pensar. O ódio causa falência múltipla na nossa energia. Já a boa vontade gera juros compostos de vitalidade e atrai conexões benéficas. Bela analogia. Exatamente isso. É por isso que é impossível construir uma prosperidade duradoura que seja alicerçada na raiva ou no ressentimento. Quem quer prosperar de verdade precisa gerenciar o seu patrimônio emocional. E é maravilhoso ver como tudo isso se conecta no final, sabe? Nós canalizamos o foco nas tarefas simples durante o dia,
a gente elimina o desperdício dos tiques nervosos e limpamos a contabilidade emocional da raiva antes de ir para a cama. Fechamos todas as abas. Isso. E então, finalmente, alcançamos o automesmerismo bem-sucedido. O corpo físico dorme profundamente. Mas isso nos traz a grande revelação central, que é o título do capítulo que estamos analisando. O corpo está lá, inerte no quarto. Mas a mente, o carpinteiro invisível, saiu. A grande pergunta. Para onde esse espírito vai? Essa é a dúvida que não quer calar. Porque quando a gente fecha os olhos e perde a consciência do mundo físico, a gente tem a ilusão de que a mente simplesmente desligou, como um computador. A gente entra no mundo dos sonhos, que a ciência tradicional muitas vezes trata como um mero processamento aleatório de memórias do dia. São um filme sem sentido passando na cabeça. Isso. Mas o Mulford discorda radicalmente disso, não é? Radicalmente. Para a lógica da obra, o que nós chamamos de sonho é, na verdade, uma realidade vivenciada pelo espírito. O espírito sai do confinamento do corpo físico e ele viaja de fato. Ele encontra outras mentes, visita locais reais, absorve novos níveis de entendimento. Tá, mas aí a nossa audiência vai se perguntar: se eu viajei para um lugar real na noite passada e encontrei mentes reais, por que eu sonhei que estava voando num elefante cor-de-rosa que falava francês? É a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta do autor é brilhante. Ele argumenta que os nossos sentidos espirituais são infinitamente superiores aos nossos olhos e ouvidos biológicos. Porém, como nós somos treinados desde a infância, por uma sociedade estritamente materialista, a ignorar e negar tudo que não seja físico, nós atrofiamos a capacidade do nosso cérebro de traduzir essas experiências. O cérebro não tem o software para rodar essa imagem. Exato. Quando o espírito retorna ao corpo pela manhã, a memória física, sendo rudimentar, tenta codificar essa experiência grandiosa com o vocabulário limitado que ela tem do mundo físico. O resultado é essa salada de imagens caóticas e ilógicas. O elefante cor-de-rosa falando francês é apenas a tentativa bem desajeitada do cérebro de interpretar algo imenso que ele não tem arquivos para compreender. Que fantástico! E para ilustrar que esse distanciamento entre corpo e espírito não é apenas especulação, mas algo com precedentes observáveis, o livro traz aquele exemplo histórico muito peculiar, né? A figura do faquir. O faquir hindu, sim. O mestre ou o adepto oriental que possui um controle assombroso sobre suas funções biológicas. O autor relata casos em que esses indivíduos entram num transe profundo, são literalmente enterrados vivos e passam semanas debaixo da terra. A semente germina sobre o túmulo e quando eles são desenterrados, eles retornam à vida normal. É um caso extremo de controle sobre os filamentos. E só para deixar claríssimo para quem nos acompanha, não precisa adotar crenças místicas para entender o ponto aqui. Nós estamos apenas dissecando a engenharia que o autor usa para explicar isso. Como o corpo sobrevive semanas sem oxigênio e sem comer, lá debaixo da terra. A mecânica que ele propõe é baseada no que o ocultismo clássico da época chamava de fio de prata. Fio de prata? É. Quando o faquir entra em transe profundo, o espírito sai quase que totalmente do corpo. No entanto, ele não o abandona definitivamente, senão seria a morte. Ele mantém a conexão através desse fio de prata, que seria uma corrente magnética finíssima, um cordão umbilical de energia invisível. Esse fio fornece o mínimo de vitalidade indispensável apenas para impedir a decomposição biológica da matéria física. O corpo não precisa respirar no sentido tradicional, porque o verdadeiro ser está em outro lugar operando. E essa lógica do fio de prata serve como uma chave mestra para abrir a porta de vários outros mistérios inexplicados da época. Sim. Certo. Sim, resolve várias pontas soltas. Como aqueles relatos de catalepsia, em que pessoas no passado eram dadas como mortas clinicamente, eram até veladas, mas, na verdade, estavam apenas presas em um transe profundo? Exatamente. Na catalepsia, o espírito também estava distante, não conseguia voltar ou se comunicar, mas o fio de prata ainda mantinha os órgãos viáveis, escondidos sob aquela aparência de morte.
E o livro também usa essa mesma teoria para explicar o fenômeno do doppelganger. Aqueles relatos de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso, relatos documentados de pessoas sendo vistas simultaneamente em dois lugares geográficos muito distantes. A mecânica diz que o corpo físico de uma pessoa está dormindo lá na Inglaterra, tranquilamente, mas a força magnética e visual do espírito dela, viajando por aí, está sendo percebida por conhecidos lá na Índia. É fascinante pensar no nosso corpo como, tipo, uma base de operações, como uma torre de controle, e o nosso espírito como um drone que enviamos pelo mundo, sempre ligado por essa conexão sem fio, por esse Wi-Fi invisível que seria o fio de prata. Um Wi-Fi vital. Cortou o fio, ocorre o que chamamos de morte física. Enquanto houver fio e sinal, a vida persiste. E que forma de enxergar a realidade, hein? É uma visão de mundo que muda totalmente a nossa rotina prática. Se a gente aceita que tudo ao nosso redor, desde os nossos pensamentos, nossa raiva, a nossa atenção focada, até o nosso sono, são de fato transações de energia concreta, nós nos tornamos, sem exagero nenhum, os arquitetos supremos da nossa vitalidade. Sem dúvida. E isso pede um daqueles resumos que a gente leva para a vida. Porque se fôssemos compilar o ouro extraído dessa mina do capítulo 1, o que fica de mais valioso para a audiência? Fica muita coisa prática. Fica a lição de que prosperar não é apenas trabalhar duro suando com o corpo físico. O segredo para uma vida econômica melhor, com harmonia, com equilíbrio real, é estancar o vazamento oculto. É entender que a doença e o fracasso, muitas vezes, começam com a dispersão irresponsável dos nossos filamentos de atenção. A distração custa caro. Custa muito caro. Amarrar o sapato com foco total não é perda de tempo, é musculação para a mente. Conservar a nossa energia, fechar as abas do navegador mental o tempo todo e substituir aquela raiva nociva pela boa vontade lucrativa são os passos práticos dessa engenharia invisível. Perfeito. Em essência, nós somos aquilo em que focamos de forma concentrada. E durante o sono, quando o carpinteiro finalmente guarda o martelo na caixa de ferramentas e sai pelo mundo, as viagens começam de verdade. E que viagens! Hoje nós provamos a teoria de que sim, a gente sai do corpo, que o corpo descansa na cama enquanto nós decolamos por aí. Mas isso abre a maior de todas as perguntas, que é o gancho perfeito para o nosso próximo mergulho nessa série. Se nós viajamos enquanto o corpo dorme, para onde exatamente nós vamos? O grande mistério. Quem nós encontramos no meio do caminho? Será que a gente visita o passado, o futuro ou dimensões diferentes do nosso próprio bairro? Essa é a investigação incrível que nos aguarda no capítulo 2 da obra. Ele é justamente intitulado sobre o destino da mente durante o sono. E entender para onde a gente vai é essencial para podermos direcionar essas viagens noturnas de forma que elas nos tragam insights, vigor e recursos para a nossa vida diurna. Será uma exploração imperdível. E chegando ao fim deste nosso mergulho revelador de hoje, queremos expressar a mais absoluta e sincera gratidão a todos que trilharam esse caminho conosco até aqui. Como vimos hoje, a gratidão e a boa vontade não são apenas questão de educação, são leis científicas e a fundação incontestável de uma vida próspera. E a nossa sugestão prática para quem nos ouve é a vivência. A teoria só se torna poder de fato quando é aplicada. Comecem testando a concentração em tarefas banais, tipo amarrar o sapato ou lavar um copo, e percebam a mudança na qualidade da energia de vocês ao longo da semana. Sintam a obra no dia a dia de vocês. Observem como esses conceitos se encaixam nos seus propósitos de vida. Convidamos também todo mundo a se inscrever aqui no canal Positivo e Próspero para não perder os próximos encontros dessa nossa jornada pelo livro. Deixem comentários aqui embaixo como anda o navegador da mente de vocês. Quantas abas estão abertas neste exato momento enquanto vocês nos escutam? Aposto que muitas. Muitas. E compartilhar essas percepções fortalece muito a nossa comunidade. E, claro, recomendamos fortemente que todos leiam o texto original do Prentice Mulford de forma crítica. Que essa nossa conversa de hoje sirva como um estímulo inicial, aquela faísca, para que se apropriem de toda a riqueza escondida nas páginas desse livro formidável.
É uma leitura que vale cada segundo. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, eu queria deixar uma questão para ecoar no silêncio do quarto, pouco antes do sono chegar à noite. Qual seria? Pensem no seguinte: se os nossos pensamentos emitem filamentos de energia, e se o espírito voa à noite exatamente na direção daquilo que ocupou a mente por último, Nossa, qual é o destino exato de prosperidade, alegria e paz que a sua mente vai desenhar hoje, no último segundo antes de você fechar os olhos?